Ninguém percebeu quando Iris Valença, filha do milionário Caetano Valença, começou a chorar. No meio de uma festa caríssima, ela estava completamente sozinha. A própria mãe, Mirela Valença, dizia que era frescura. Mas uma pessoa viu tudo: Alana Nogueira. Quando essa mulher decidiu agir, o salão inteiro ficou em silêncio. E o que ela fez naquele dia mudou para sempre o destino daquela menina. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. O despertador tocou às 4:30 da manhã, mas Alana já estava acordada. Sentada na beira da cama estreita, ela olhava pela fresta da janela, onde a madrugada ainda dominava as ruas da zona norte de São Paulo. Não era a primeira vez que o sono fugia antes do horário. A preocupação com a mãe tinha esse poder de roubar o descanso, de fazer o coração acelerar mesmo no silêncio da casa. Irenice tossia no quarto ao lado, uma tosse seca que machucava só de ouvir. Alana levantou, colocou o chinelo de dedo gasto e caminhou até o quarto da mãe. A porta estava entreaberta. Lá dentro, a luz fraca do abajur mostrava a Irenice encolhida embaixo do cobertor fino, os cabelos brancos espalhados no travesseiro. "Mãe, a senhora está bem?" Irenice abriu os olhos devagar e tentou sorrir, mas a tosse voltou antes que ela conseguisse responder. "Estou sim, minha filha. Só um incômodo de noite. Nada demais." Alana sentou na beirada da cama e segurou a mão da mãe. Estava gelada. "A senhora precisa de mais remédio. Vou ver se consigo comprar na farmácia depois do trabalho." "Não gasta dinheiro com isso, Alana. A gente já está apertado demais." "Mãe, por favor, a saúde da senhora não é gasto. É prioridade." Irenice apertou a mão da filha com a pouca força que tinha. "Você trabalha tanto, menina, tanto. E eu aqui, só dando trabalho." "Não fala assim. A senhora me criou sozinha, me deu tudo que podia e mais um pouco. Agora é minha vez de cuidar." O silêncio que veio depois foi pesado. Alana sabia que a mãe se sentia um fardo, mas nunca foi assim. Nunca seria. Ela voltou para o quarto, trocou de roupa e pegou a mochila velha onde guardava o uniforme de trabalho. Mais um dia, como faxineira. Mais uma casa cheia de luxo para limpar, enquanto a sua própria mal tinha o básico. Mas Alana não se permitia a amargura. Dignidade não tinha preço. Respeito não se negociava. Às 5:40, ela já estava no ponto de ônibus. A rua ainda estava vazia. Apenas alguns trabalhadores como ela esperando o transporte. O frio da manhã cortava a pele, mas Alana estava acostumada. São Paulo não perdoava nos meses de inverno, e quem dependia de transporte público sabia disso bem. O ônibus demorou mais de 20 minutos. Quando finalmente chegou, já vinha lotado. Alana entrou pela porta de trás, espremida entre outros passageiros cansados. Ninguém falava. Apenas olhares perdidos, cabeças apoiadas nas janelas, gente tentando ganhar mais alguns minutos de descanso antes de começar o dia. Ela olhou pela janela suja e viu a cidade acordando. Padarias abrindo as portas, caminhões de entrega descarregando mercadorias, garis varrendo as calçadas. A vida de quem sustenta a cidade antes que ela acorde de verdade. 1h15 depois, Alana desceu no Jardim Europa. A diferença era gritante. Ruas limpas, calçadas largas, carros importados estacionados, casas que pareciam palácios. Ela atravessou a avenida e caminhou até a rua onde ficava a mansão da família Valença. O portão era enorme, de ferro preto com detalhes dourados. Alana apertou a campainha e esperou. Uma voz feminina respondeu pelo interfone. "Quem é?" "Sou a Alana. Vim para ajudar nos preparativos do evento." O portão se abriu com um som automático. Alana entrou e caminhou pela calçada interna até a porta principal. A casa era imponente. 3 andares, janelas imensas, jardim impecável. Tudo tão perfeito que parecia cenário de revista. Uma mulher de uniforme abriu a porta. Era Neuza, a governanta. 50 e poucos anos,
cabelos presos num coque apertado, expressão séria. Você é nova aqui? Sou sim. Me chamaram para ajudar hoje. Então vem. Tem muito trabalho e pouco tempo. A senhora Mirella quer tudo perfeito para o evento de hoje à noite. Alana entrou e seguiu Neuza pelos corredores. A casa era ainda mais impressionante por dentro. Piso de mármore, lustres de cristal, quadros nas paredes que provavelmente custavam mais do que ela ganhava em um ano inteiro. Você vai começar pela sala de jantar. Depois a cozinha precisa de uma faxina geral. E à tarde tem que organizar o salão onde vai ser a festa. Pode deixar. Vou fazer tudo direitinho. Neuza olhou para ela com uma expressão que Alana não soube decifrar. Talvez desconfiança. Talvez apenas cansaço. Só não encosta nas coisas pessoais da família. E se a senhora Mirella aparecer, abaixa a cabeça e responde só o que ela perguntar. Alana sentiu uma pontada de irritação, mas não deixou transparecer. Entendi, mas por dentro ela pensou diferente. Abaixar a cabeça? Nunca. Respeito ela dava, mas submissão era outra história. Neuza saiu e deixou Alana sozinha na sala de jantar. Ela olhou ao redor, colocou a mochila no chão e começou a trabalhar. As mãos se moviam com prática, mas a cabeça não parava. Pensava na mãe, nos remédios que precisava comprar, nas contas que se acumulavam. Mas também pensava em dignidade, em não se curvar, em fazer o trabalho bem feito sem perder a si mesma no processo. Porque Alana sabia uma coisa: luxo não define caráter, e respeito não se compra com dinheiro. A mansão dos Valença era silenciosa naquela manhã, mas não vazia. Alana podia sentir a presença de gente nos andares de cima. Passos abafados, portas se fechando, vozes distantes. Uma casa assim nunca estava realmente quieta. Havia sempre alguém se movendo, planejando, organizando. Ela terminou de limpar a sala de jantar e seguiu para a cozinha. Era enorme. Bancadas de granito, eletrodomésticos modernos, armários até o teto. Tudo brilhava, mas ainda assim Neuza tinha exigido uma limpeza completa. Enquanto passava o pano na bancada, Alana ouviu passos leves descendo a escada. Virou a cabeça e viu uma menina parada na entrada da cozinha. Era pequena, loira, com cachos volumosos caindo pelos ombros. Olhos verdes enormes que pareciam observar tudo com uma atenção dolorosa. A menina não falou nada. Apenas ficou ali, olhando. Alana sorriu. Oi, você deve ser a Iris, né? A menina deu um passo para trás como se assustada. Desculpa, não quis te assustar. Eu sou a Alana, vim ajudar aqui hoje. Iris continuou em silêncio, mas não saiu. Seus olhos passeavam pela cozinha, pelo rosto de Alana, pelas mãos dela segurando o pano de limpeza. Alana voltou ao trabalho, mas manteve o tom leve. Você já tomou café? Café da manhã é a melhor parte do dia, na minha opinião. Nada. Alana não insistiu. Conhecia silêncio. Conhecia gente que precisava de espaço antes de se abrir. Continuou limpando, deixando a menina à vontade para ficar ou ir embora. Mas Iris não foi embora. Ficou ali, encostada no batente da porta, observando. Depois de alguns minutos, ela finalmente falou. A voz era baixa, quase um sussurro. Você gosta de trabalhar aqui? Alana parou e olhou para ela com atenção. Gosto de trabalhar, de ganhar meu dinheiro honestamente. Se é aqui ou em outro lugar, não faz muita diferença. O importante é fazer bem feito. Iris pareceu processar aquilo devagar. Minha mãe disse que hoje vai ter uma festa. É verdade, vai ser bonita, pelo que vi da decoração. Eu não queria festa. A frase saiu tão rápida que parecia ter escapado sem permissão. Iris arregalou os olhos, como se tivesse falado demais. Alana secou as mãos no avental e se aproximou, mas manteve distância respeitosa. Por que não? Iris baixou o olhar. Porque eu não gosto de festas. De sua mãe sabe disso? A menina deu de ombros. Um gesto pequeno, mas que dizia muito. Ela acha que eu preciso aprender a gostar. Alana sentiu um aperto no peito.
Conhecia esse tipo de coisa. Adultos decidindo o que era melhor sem perguntar o que a criança realmente sentia. Iris, posso te fazer uma pergunta? A menina olhou para cima, curiosa. O que te assusta nas festas? Iris mordeu o lábio. As pessoas, elas ficam olhando, esperando que eu faça alguma coisa, e eu nunca sei o que fazer. E se você não fizesse nada? Se só ficasse sendo você mesma? Minha mãe fica brava. Ela diz que eu tenho que conversar. Alana respirou fundo. Sabia que não devia se meter, mas algo dentro dela não conseguia ficar calada. Olha, eu não conheço sua família, mas vou te dizer uma coisa que aprendi na vida. Você não precisa ser o que os outros esperam. Pode ser só você. E se alguém não gostar, o problema é deles, não seu. Iris ficou em silêncio, mas seus olhos brilhavam. Parecia que ninguém nunca tinha dito aquilo para ela. Antes que pudesse responder, uma voz ecoou do andar de cima. Iris, onde você está? A menina se enrijeceu imediatamente. É minha mãe. Vai lá. Depois a gente conversa mais, se você quiser. Iris concordou e saiu correndo. Seus passos sumiram escada acima. Alana voltou ao trabalho, mas o peito ainda estava apertado. Tinha algo de errado naquela casa. Luxo, conforto, tudo que o dinheiro podia comprar. Mas a menina estava sozinha. Completamente sozinha. Mais tarde, enquanto organizava o salão onde seria a festa, Alana viu Mirella pela primeira vez. Ela desceu as escadas como se estivesse em uma passarela. Vestido branco impecável, salto alto, cabelos perfeitamente arrumados. Linda, sem dúvida. Mas havia algo no jeito dela que incomodava. Mirella olhou ao redor do salão com olhos críticos. Você é a nova faxineira? Sou sim. Me chamo Alana. Mirella nem piscou. Espero que faça um bom trabalho. Hoje à noite vai ter gente importante aqui. Não pode ter erro. Pode deixar. Vou fazer tudo direitinho. Mirella estava prestes a sair quando parou e olhou para Alana com uma expressão diferente. Calculista. Você falou com minha filha hoje? Alana hesitou por um segundo. Falei sim. Ela veio até a cozinha. E o que ela disse? Nada demais. Só conversamos um pouco. Mirella cruzou os braços. Iris é uma menina difícil, muito fechada. Estou tentando ajudá-la a se abrir, mas ela resiste. Hoje à noite vai ser bom para ela. Vai ter outras crianças. Vai precisar interagir. Alana mordeu a língua. Queria dizer que talvez Iris não precisasse de festas, mas sim de alguém que realmente a escutasse. Mas sabia que não era o momento. Entendo. Mirella saiu sem dizer mais nada. Alana ficou sozinha no salão, olhando as cadeiras perfeitamente alinhadas, a decoração cara, as flores importadas. Tudo tão bonito, tão vazio. Ela pensou em Iris, pensou no medo nos olhos da menina. Pensou em como era cruel forçar alguém a ser o que não era. Mirella Valença acordou cedo, como sempre. Sua rotina era precisa, milimetricamente planejada. Acordar às 6, tomar um café leve, revisar a agenda do dia, garantir que tudo estivesse no lugar. Hoje era especialmente importante. A festa de Iris precisava ser perfeita. Ela olhou para o espelho do banheiro enquanto passava o creme no rosto. 42 anos e nenhuma ruga profunda. Cabelos sempre impecáveis, unhas feitas, corpo em forma. Mirella cuidava de si mesma com a mesma dedicação que cuidava da própria imagem social. Porque, no mundo em que vivia, a aparência era tudo. Desceu para a sala de jantar e encontrou Caetano já sentado, mexendo no celular enquanto tomava café. Ele mal olhou para cima quando ela entrou. Bom dia, bom dia. Esse era o padrão. Conversas curtas, objetivas. Eles funcionavam como sócios de uma empresa bem-sucedida. Não havia brigas, mas também não havia intimidade. Mirella serviu seu café e sentou na ponta da mesa. Você vai conseguir chegar cedo hoje? A festa começa às 7. Caetano suspirou. Vou tentar. Tenho reunião até às 5, mas prometo que faço o possível. Caetano, é a festa da sua filha. Eu sei, Mirella, eu sei. Ela não insistiu.
Já estava acostumada com as ausências dele. Caetano era um homem de negócios. Sempre foi. Quando se casaram, ela sabia disso. Mas naquela época achava que seria diferente quando tivessem filhos, que ele ia desacelerar, estar mais presente. Não aconteceu. Iris tinha 10 anos e mal conhecia o pai. Ele a amava, disso Mirella não duvidava, mas amor sem presença era quase nada. Ela terminou o café e subiu para o quarto da filha. Bateu na porta antes de entrar. Iris estava sentada na cama, desenhando em um caderno. Bom dia, amor. Iris olhou para cima, mas não sorriu. Bom dia, mãe. Mirella sentou na beirada da cama e tentou espiar o desenho, mas Iris fechou o caderno rapidamente. O que você estava desenhando? Nada importante. Mirella respirou fundo. Conversas com Iris eram sempre assim, curtas, evasivas, cheias de silêncios incômodos. Hoje é um dia especial, sabia? Sua festa vai ser linda. Tem até uma mesa de doces personalizada. Iris não respondeu. Você não está animada? Não muito. Mirella sentiu a frustração subir. Por que era tão difícil? Por que Iris não conseguia ser como as outras crianças? Alegre, expansiva, sociável. Iris, eu sei que você é tímida, mas timidez não é desculpa para não tentar. Você precisa aprender a conviver com as pessoas. O mundo não vai te esperar. Eu sei, mãe. Então por que você não tenta? Por que sempre fica nesse cantinho desenhando sozinha? Iris abaixou a cabeça. Porque eu gosto de ficar sozinha. Mas isso não é saudável. Criança precisa brincar, conversar, fazer amigos. Eu não tenho amigos. Mirella sentiu um aperto no peito, mas disfarçou. Você não tem porque não tenta. Se você se esforçasse mais, seria diferente. Iris não respondeu. Apenas ficou ali, olhando para as próprias mãos. Mirella se levantou. A festa é às 7. Quero que você esteja pronta às 6:30. Vamos tirar fotos antes dos convidados chegarem. Está bem. Mirella saiu do quarto e fechou a porta atrás de si. No corredor, encostou na parede e respirou fundo. Estava fazendo o certo. Tinha certeza disso. Iris precisava sair da casca, enfrentar o mundo, aprender a se defender. O problema era que ela resistia. Sempre resistia. Mas Mirella não ia desistir. Ela era a mãe. Sabia o que era melhor para a filha. Mais tarde, enquanto supervisionava os últimos preparativos da festa, Mirella viu Alana organizando as cadeiras no salão. Havia algo naquela mulher que a incomodava. Não era o trabalho que estava sendo bem feito, era outra coisa. A postura, o jeito de olhar diretamente nos olhos sem desviar, a falta de submissão. Mirella não gostava de empregados que se sentiam iguais. Gostava de quem sabia o lugar, quem não questionava, quem aceitava ordens sem hesitar. Alana não parecia ser esse tipo. Ela se aproximou. Está tudo certo? Alana olhou para cima e sorriu. Um sorriso educado, mas firme. Está sim. Só estou ajeitando os últimos detalhes. Ótimo. Lembre-se, hoje à noite tudo precisa funcionar perfeitamente. Pode deixar. Mirella ia sair quando parou. Você conversou com minha filha de novo? Alana hesitou. Conversei. Ela veio até aqui mais cedo. E o que ela disse? Nada demais. Só perguntou sobre a festa. Mirella estreitou os olhos. Alana, eu não sei como funciona nas casas onde você trabalha, mas aqui eu prefiro que os empregados não fiquem conversando com minha filha. Iris é sensível demais e acaba se apegando às pessoas erradas. Alana ficou quieta por um momento. Mirella viu a mandíbula dela travar, como se estivesse segurando palavras. Entendi. Ótimo. Continue o trabalho. Mirella saiu do salão satisfeita. Tinha deixado claro o limite. Agora era só esperar que fosse respeitado, porque Mirella Valença estava acostumada a controlar tudo, a casa, a imagem, a filha. E quando alguém ameaçava esse controle, mesmo que sutilmente, ela sentia o terreno tremer. E não gostava disso, não gostava nem um pouco.
Caetano Valença estacionou o carro na garagem às 6h15 da tarde. Estava atrasado, como sempre. A reunião tinha se estendido, como sempre. Ele olhou para o relógio no painel e suspirou. Prometeu para Mirella que estaria em casa mais cedo. Prometeu para si mesmo que ia fazer um esforço, mas o trabalho sempre ganhava. Ele pegou a pasta e saiu do carro. A mansão estava iluminada, pronta para a festa. Caetano entrou pela porta lateral e subiu direto para o quarto. Precisava tomar banho, trocar de roupa, estar apresentável. Não podia aparecer na festa com cara de cansado, mesmo que estivesse exausto. Mirella já estava pronta quando ele entrou no quarto. Vestido longo, cabelos soltos, maquiagem impecável. Você está atrasado. Eu sei, desculpa. A reunião não acabava. Mirella cruzou os braços. Caetano, hoje era importante. Você prometeu. Eu estou aqui, não estou? Vou tomar banho rápido e descer. Ela não respondeu, apenas virou e saiu do quarto. Caetano ficou sozinho, olhando para o próprio reflexo no espelho. 47 anos. Cabelos começando a ficar grisalhos, olheiras profundas. Ele parecia mais velho do que era, quando era o trabalho que consumia e quando era fuga. Ele não sabia mais. Tomou banho rápido, vestiu o terno reservado para a noite e desceu. A casa já estava cheia de gente. Adultos conversando, crianças correndo, música ambiente, tudo cuidadosamente planejado por Mirella. Ele cumprimentou alguns convidados, apertou mãos, sorriu. Era automático. Anos de eventos sociais tinham transformado aquilo em segunda natureza. Mas onde estava Iris? Caetano procurou a filha com os olhos. Não a encontrou no salão. Subiu até o quarto dela. A porta estava fechada. Bateu de leve. Iris, você está aí? Silêncio. Ele abriu a porta devagar. Iris estava sentada na cama, ainda de pijama, olhando pela janela. Amor, o que você está fazendo aqui? A festa já começou. Iris virou o rosto para ele. Seus olhos estavam vermelhos. Eu não quero descer, pai. Caetano sentiu um aperto no peito. Sentou na beirada da cama. Por que não? Porque eu não gosto de festa. Mas é sua festa. As pessoas vieram para te ver. Iris balançou a cabeça. Elas vieram porque a mãe convidou. Ninguém liga para mim. Caetano não soube o que dizer. Ele queria discordar, dizer que não era verdade. Mas, olhando nos olhos da filha, percebeu que ela acreditava naquilo de verdade. Iris, você sabe que sua mãe só quer o melhor para você, né? Ela organiza essas festas para que você aprenda a conviver com as pessoas. Eu não quero aprender, eu quero que me deixem em paz. A voz dela saiu embargada. Caetano estendeu a mão e segurou a dela. Eu sei que é difícil, mas às vezes a gente precisa fazer coisas que não quer. Iris olhou para ele com uma expressão que Caetano nunca tinha visto antes. Era dor, dor pura. Você sempre diz isso, pai. Sempre. Mas nunca me pergunta o que eu sinto de verdade. Caetano ficou mudo. As palavras da filha acertaram em cheio. Ela tinha razão. Ele nunca perguntava. Antes que pudesse responder, Mirella apareceu na porta. Iris, o que você ainda está fazendo aqui? Os convidados já chegaram. Iris se encolheu. Mirella entrou no quarto visivelmente irritada. Você prometeu que ia descer. Promessas são importantes, Iris. Eu não prometi. Você me obrigou. O tom da menina era baixo, mas tinha uma firmeza que surpreendeu até Caetano. Mirella respirou fundo, tentando manter a calma. Iris, você vai descer agora. Vai se vestir e vai aparecer na sua própria festa. Não vou aceitar esse comportamento. Por quê? Por que eu preciso fazer isso? Porque eu estou mandando. O grito ecoou pelo quarto. Iris recuou, os olhos arregalados. Caetano se levantou, tentando acalmar a situação. Mirella, calma. Não, Caetano, não vou acalmar. Essa menina precisa aprender que o mundo não gira em torno dela, que ela precisa cumprir compromissos, que ela precisa crescer. Iris começou a chorar. Lágrimas silenciosas que escorriam pelo rosto sem parar. Caetano olhou para a esposa, depois para a filha.
e pela primeira vez em muito tempo sentiu que estava perdido, completamente perdido. Mirella saiu do quarto batendo a porta. Caetano ficou ali, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. Iris enxugou as lágrimas com as costas da mão. Pode ir, pai. Eu vou descer. Iris, pode ir. Caetano hesitou, mas acabou saindo. Desceu as escadas devagar, o peito apertado. Lá embaixo, a festa continuava. Risadas, música, gente feliz. Mas ele não conseguia sentir nada além de culpa. Culpa por não estar presente. Culpa por não saber o que a filha sentia. Culpa por deixar Mirella tomar todas as decisões enquanto ele se escondia atrás do trabalho. Ele pegou uma taça de vinho e foi para o canto do salão. Ficou ali, observando, esperando que, de alguma forma, aquela noite não terminasse em desastre. Mas, no fundo, ele sabia que já era tarde demais. Alana estava na cozinha organizando os últimos pratos de aperitivos quando ouviu passos leves atrás de si. Virou e viu Iris parada na porta. A menina tinha trocado de roupa. Usava um vestido, os cabelos presos com uma tiara brilhante. Parecia uma boneca de porcelana. Mas o rosto estava tenso, os olhos vermelhos de tanto chorar, as mãos tremendo levemente ao lado do corpo. Oi, Iris. A menina não respondeu imediatamente. Apenas entrou devagar, como se cada passo custasse um esforço imenso, e sentou em um banquinho no canto da cozinha. Alana continuou trabalhando, mas manteve a atenção nela. Sabia que, às vezes, a melhor forma de ajudar alguém era não forçar conversa, apenas estar presente, apenas existir no mesmo espaço sem cobrar nada. Depois de alguns minutos que pareceram horas, Iris finalmente falou. A voz saiu baixa, quase um sussurro que mal se ouvia por cima do barulho dos preparativos da festa. Minha mãe brigou comigo. Alana parou o que estava fazendo, secou as mãos no avental e se virou completamente para ela. Deu toda a sua atenção para aquela menina que claramente precisava ser vista. Por quê? Porque eu não queria descer para a festa. Ela ficou brava, gritou comigo, disse que eu sou difícil, que eu resisto a tudo que ela tenta fazer por mim. Alana sentiu o peito apertar. Aproximou-se e agachou na frente da menina, ficando na altura dos olhos dela. Queria que Iris soubesse que estava sendo levada a sério. E você, como está se sentindo agora? Iris encolheu os ombros, um gesto pequeno que carregava um peso enorme. Não sei, triste, com raiva, cansada de tudo isso. Cansada de quê? De tentar ser o que ela quer, de fingir que está tudo bem quando não está, de sorrir quando eu só quero chorar e desaparecer desse lugar. A voz de Iris tremia no final. Alana segurou as mãos pequenas dela com cuidado, com toda a delicadeza do mundo, como se segurasse algo muito frágil. Iris, me escuta. Você não precisa ser o que ninguém espera. Você só precisa ser você mesma. E se alguém não aceitar isso, o problema é deles, nunca seu. Você me entende? Eu entendo, mas minha mãe não aceita. Ela acha que eu sou errada, que tem algo quebrado em mim que precisa ser consertado. Você não é errada, você é diferente. E diferente não é errado. Diferente é apenas diferente. O mundo precisa de gente diferente. Iris olhou para Alana com aqueles olhos verdes cheios de lágrimas contidas, de esperança misturada com desespero. Por que você é tão legal comigo? Por que você me entende quando ninguém mais entende? Alana sorriu com ternura. Porque eu vejo você, de verdade. E eu sei o que é ser invisível, mesmo estando rodeada de gente. Eu sei o que é gritar por dentro enquanto sorri por fora. Iris abraçou Alana de repente. Um abraço apertado, desesperado, como se estivesse se agarrando a um salva-vidas no meio do oceano. Alana sentiu a menina tremendo e a segurou com força, passando a mão pelos cabelos dela em movimentos suaves e reconfortantes. Vai ficar tudo bem. Eu prometo que vai. Como você sabe? Como pode ter certeza? Porque você é forte, mais forte do que imagina. E porque eu vou estar aqui. Elas ficaram assim por alguns minutos preciosos.
Depois, Íris se afastou devagar e enxugou as lágrimas com as costas da mão, deixando marcas úmidas no rosto pálido. Eu preciso ir, senão minha mãe vai ficar mais brava ainda. Ela já está nervosa com tudo. Vai, mas lembra, você não está sozinha. Nunca mais vai estar. Íris concordou e saiu da cozinha. Alana ficou ali parada, o coração apertado como se alguém estivesse espremendo com força. Ela sabia que não devia se envolver tanto. Sabia que aquilo podia dar problema, que estava cruzando linhas invisíveis, mas muito reais. Mas não conseguia ficar indiferente. Não quando via alguém sofrendo daquele jeito. Não quando via uma criança se apagando aos poucos. A festa estava em pleno andamento agora. O salão estava cheio de gente elegante, crianças correndo entre as mesas, música animada tocando no som profissional contratado especialmente para o evento. Alana circulava discretamente pelos espaços, recolhendo copos vazios, reorganizando o buffet sempre que necessário, garantindo que tudo estivesse perfeito como Mirella exigia. De longe, através das portas abertas do salão, ela conseguia ver Íris. A menina estava sentada em um canto isolado, sozinha em meio a toda aquela festa barulhenta, enquanto as outras crianças brincavam em grupos fechados. Ninguém se aproximava dela. Ninguém a chamava para participar. Era como se Íris fosse invisível, um fantasma na própria festa de aniversário. Mirella estava do outro lado do salão, conversando animadamente com um grupo de amigas bem vestidas. Ria alto, gesticulava com elegância, irradiava charme e simpatia. Mas não olhava para a filha. Não via que Íris estava completamente isolada. Não via o sofrimento estampado no rosto pequeno. Ou talvez visse e escolhesse ignorar, acreditando que aquilo era necessário, que era parte do aprendizado. Alana sentiu raiva, uma raiva profunda, silenciosa, que queimava por dentro. Como era possível não enxergar o próprio filho? Como era possível estar tão perto fisicamente e tão distante emocionalmente? Como era possível organizar uma festa linda e esquecer que a aniversariante estava sofrendo? Ela viu quando uma mulher de vestido azul se aproximou de Íris e tentou puxar conversa, provavelmente perguntando se ela estava gostando da festa. A menina respondeu com monossílabos curtos, olhando para baixo, os ombros curvados em postura defensiva. A mulher desistiu rapidamente, deu um sorriso forçado e foi embora, procurando por conversas mais fáceis e agradáveis. Alana respirou fundo, tentando controlar a vontade de atravessar aquele salão e pegar a mão de Íris. Mas sabia que ainda não era o momento. Ainda não. Precisava esperar, precisava observar. Mas cada segundo que passava tornava mais difícil ficar parada, mais difícil aceitar aquela situação absurda. A festa continuava em ritmo acelerado. Garçons circulavam com bandejas de bebidas e petiscos sofisticados. As conversas se misturavam formando um ruído constante que enchia todos os espaços da mansão. Crianças corriam pelo jardim iluminado, algumas brincavam no inflável gigante instalado especialmente para o evento. Tudo parecia perfeito aos olhos de quem observava de fora. Uma celebração impecável, digna das páginas de uma revista de sociedade. Mas Alana via além da superfície. Via Íris cada vez mais encolhida na cadeira do canto, cada vez mais apagada, cada vez mais ausente, mesmo estando presente. A menina olhava para o próprio colo, mexendo nos dedos nervosamente, claramente desejando estar em qualquer outro lugar do mundo. Neuza, a governanta, passou por Alana carregando uma bandeja vazia. Essa menina é estranha mesmo. Festa linda dessa e ela ali, parecendo que está em um velório. Não sei o que a senhora Mirella fez para merecer uma filha tão complicada. Alana sentiu o sangue ferver, mas se controlou. Não ia discutir. Não ia desperdiçar energia com quem não entendia nada. Cada pessoa é de um jeito, não tem nada de errado com ela. Neuza bufou e saiu balançando a cabeça, claramente discordando, mas sem interesse em continuar a conversa. Alana voltou sua atenção para o salão.
Mirela tinha subido no pequeno palco montado para os discursos, pegou o microfone e bateu levemente nele para chamar a atenção. As conversas foram diminuindo aos poucos até que todos estavam olhando para ela. Boa noite a todos. Quero agradecer imensamente pela presença de cada um aqui hoje. É uma alegria enorme celebrar os 10 anos da minha filha amada, Iris, com pessoas tão especiais. Aplausos educados ecoaram pelo salão. Mirela sorria radiante, completamente à vontade sob os holofotes. Iris é uma menina especial, sensível, inteligente, observadora. E eu, como mãe, faço questão de proporcionar a ela todas as oportunidades para que cresça forte e preparada para o mundo. Festas como essa são importantes porque ensinam socialização, convivência, amadurecimento. Alana olhou para Iris. A menina tinha abaixado a cabeça ainda mais, claramente desconfortável com a atenção. Suas mãos apertavam a barra do vestido com força. Por isso, quero pedir uma salva de palmas para a aniversariante. Iris, meu amor, fica de pé para todo mundo te ver. O salão inteiro aplaudiu e voltou os olhos para a menina no canto. Iris levantou devagar, o rosto vermelho, os olhos fixos no chão. Acenou timidamente e sentou de novo assim que os aplausos cessaram. Mirela continuou falando, agradecendo fornecedores, elogiando a decoração, mencionando as próximas festas beneficentes que estava organizando. Alana parou de ouvir. Sua atenção estava completamente focada em Iris, que agora tinha os olhos brilhando de lágrimas contidas. A situação estava ficando insustentável. Depois do discurso, Mirela desceu do palco e foi cumprimentada por diversas pessoas que elogiavam a festa e a filha. Ela sorria, agradecia, aceitava os elogios com naturalidade, mas não ia até Iris. Não checava como a menina estava se sentindo. Não percebia o óbvio sofrimento estampado no rosto pequeno. Caetano também estava no salão, conversando com outros homens perto do bar. Eles discutiam negócios, política, investimentos. Ele segurava um copo de uísque e ria de alguma piada que Alana não conseguia ouvir daquela distância. Também não olhava para a filha. Também não via. Como era possível que os dois pais estivessem ali, no mesmo ambiente, e não enxergassem que a filha estava se despedaçando por dentro? Alana terminou de recolher alguns copos e levou para a cozinha. Colocou tudo na pia e apoiou as mãos na beirada da bancada, respirando fundo. Precisava se acalmar, precisava manter a compostura, não podia explodir, não podia fazer uma cena, não era o seu lugar, não era o seu papel, mas cada fibra do seu ser gritava que aquilo estava errado, profundamente errado. Ela voltou para o salão alguns minutos depois. A festa tinha chegado no momento do bolo. Uma equipe de garçons trouxe um bolo enorme de 3 andares, decorado com flores de pasta americana e detalhes em dourado. Era uma obra de arte comestível. Deve ter custado uma fortuna. Colocaram o bolo na mesa principal e acenderam as velas. Alguém apagou as luzes. A música ambiente parou. E todos começaram a cantar parabéns. Vozes desafinadas se misturando. Algumas animadas, outras apenas educadas, cumprindo o protocolo social. Iris estava de pé na frente do bolo, o rosto iluminado pela luz das velas. Alana conseguia ver de onde estava. A menina não sorria. Apenas olhava fixamente para as chamas, como se estivesse hipnotizada ou completamente ausente daquele momento. Quando a música terminou, todos aplaudiram e gritaram, "Viva!" Iris soprou as velas de uma vez só. Mais aplausos, mais gritos de comemoração. Mas Alana viu o que ninguém mais viu. Viu uma lágrima escorrer pelo rosto de Iris enquanto ela soprava as velas. Viu a mão dela tremendo ao segurar a faca para cortar o bolo. Viu o sorriso forçado que ela colocou no rosto quando Mirela a puxou para tirar fotos. E naquele momento, Alana tomou uma decisão. Não ia mais ficar parada. Não ia mais apenas observar. Não importava as consequências. Não importava se ia perder o emprego. Não importava se Mirela ia gritar com ela ou expulsá-la da casa.
Íris precisava de ajuda. Precisava de alguém que tivesse coragem de fazer o que era certo, mesmo que fosse difícil, mesmo que fosse contra todas as regras sociais estabelecidas. E Alana ia ser essa pessoa, porque dignidade não se negocia, justiça não espera. E uma criança sofrendo não pode ser ignorada, não importa quão bonita seja a festa ao redor dela. Alana respirou fundo, ajeitou o avental e se preparou. Esperou o momento certo, observou, planejou, e quando a oportunidade surgisse, ela ia agir. Depois do bolo, a festa entrou em uma fase mais livre. As crianças voltaram a brincar, os adultos se espalharam em pequenos grupos conversando, a música ambiente retornou. Íris tinha conseguido escapar do centro das atenções e voltado para seu canto isolado. Estava sentada na mesma cadeira de antes, observando tudo com aquele olhar distante de quem está presente no corpo, mas ausente na alma. Alana circulava pelo salão, mas seus olhos sempre voltavam para a menina. Via como Íris encolhia os ombros sempre que alguém passava perto. Via como ela mordia o lábio inferior nervosamente. Via como suas mãos não paravam quietas, mexendo na barra do vestido, ajeitando a tiara nos cabelos, esfregando os braços como se sentisse frio, mesmo com o clima ameno. Do outro lado do salão, um grupo de 5 meninas da mesma idade de Íris brincava animadamente. Riam alto, corriam, se divertiam. Uma delas olhou para Íris e disse algo para as outras. Todas olharam na direção da aniversariante. Uma delas deu de ombros, outra revirou os olhos. E então voltaram a brincar entre si, claramente sem nenhum interesse em incluir Íris no grupo. A menina viu tudo. Alana percebeu pela forma como Íris abaixou ainda mais a cabeça, como seus ombros se curvaram mais, como ela ficou ainda menor naquela cadeira. Foi então que aconteceu algo que fez o coração de Alana apertar dolorosamente. Uma menina de cabelos escuros se aproximou de Íris. Tinha um sorriso no rosto, parecia amigável. Alana sentiu um lampejo de esperança. Talvez alguém finalmente fosse tentar se conectar com a aniversariante de verdade. Oi, Íris, sua festa está linda demais. Íris olhou para cima, surpresa. Um pequeno sorriso tentou se formar em seus lábios. Obrigada. Você vai abrir os presentes agora. Queria ver o que você ganhou. Acho que mais tarde. A menina ficou parada por um momento, balanços o peso de um pé para o outro. Você não quer brincar com a gente? Estamos jogando pega-pega ali no jardim. Íris hesitou. Alana viu a guerra interna acontecendo no rosto da menina. O desejo de aceitar, de tentar se conectar, lutando contra o medo paralisante de não conseguir, de ser rejeitada, de fazer algo errado. Eu não sei se... Antes que Íris pudesse terminar, outra menina loira chamou da porta do jardim. Amanda, vem logo! Você é a próxima a pegar! Amanda olhou para trás, depois para Íris novamente. Então você vem ou não? Íris abriu a boca, mas nenhum som saiu. Seus olhos ficaram arregalados, como de um animal acuado. Alana viu as mãos dela tremendo. Deixa pra lá, então. E Amanda saiu correndo, voltando para o grupo de meninas que a esperava. Alana ouviu quando uma delas perguntou, e aí, ela vem? E Amanda respondeu, não, ela é muito esquisita mesmo. As palavras chegaram até Íris. Alana viu quando chegaram porque viu o exato momento em que algo se quebrou dentro da menina. Íris fechou os olhos com força, as lágrimas finalmente escapando e escorrendo livremente pelo rosto. Ela levantou, virou de costas para o salão e foi até a janela, ficando de frente para o vidro, tentando esconder que estava chorando. Alana largou a bandeja que segurava em uma mesa lateral. Não pensou, não planejou, apenas agiu. Atravessou o salão com passos firmes e foi direto até Íris. Quando chegou perto, colocou a mão gentilmente no ombro da menina. Íris! A menina se virou. O rosto estava molhado de lágrimas, os olhos vermelhos e inchados. Ela olhou para Alana com uma expressão de dor tão profunda que chegava a ser física.
Eu não aguento mais. Eu não aguento. A voz saiu quebrada, desesperada. Alana sentiu o peito apertar tão forte que mal conseguia respirar. Eu sei, querida, eu sei. Por que ninguém me quer aqui? Por que ninguém gosta de mim? Nem na minha própria festa eu sirvo para alguma coisa. Não é verdade. Você serve. Você importa. E muita gente se importa com você. Quem se importa? Minha mãe nem olha para mim. Meu pai está conversando sobre negócios. As meninas acham que eu sou esquisita. Todo mundo acha. Eu sou esquisita. Eu sou errada. Alana agachou na frente de Iris, segurando os ombros dela com firmeza, mas com carinho. Você não é errada. Você nunca foi. O mundo é que está errado quando não consegue enxergar o quanto você é especial. Iris balançou a cabeça, chorando ainda mais. Eu só queria sumir. Queria que essa festa acabasse. Queria não estar aqui. Foi nesse momento que Alana tomou sua decisão final. Olhou para o salão cheio de gente, para as conversas animadas, para Mirella rindo com as amigas, para Caetano ainda preso em discussões de negócios. Olhou para tudo aquilo e decidiu que chega. Chega de aceitar. Chega de ficar calada, chega de deixar uma criança sofrer enquanto todos fingem que está tudo bem. Ela limpou as lágrimas do rosto de Iris com os dedos, com todo o cuidado do mundo. Você não vai sumir, e você não vai ficar sozinha. Não hoje, não nunca mais. O que você vai fazer? Alana sorriu. Um sorriso determinado, corajoso. Vou fazer o que deveria ter sido feito desde o começo. Vou fazer você se sentir vista. De verdade. Ela ficou de pé e estendeu a mão para Iris. Confia em mim? Iris olhou para a mão estendida, depois para o rosto de Alana. E algo mudou em seus olhos. Uma fagulha de esperança surgiu no meio de tanta dor. Confio. E colocou sua mão pequena na mão de Alana. Alana segurou a mão de Iris com firmeza e começou a caminhar em direção ao centro do salão. Sentia o coração batendo forte no peito, as mãos levemente suadas, mas a determinação era maior que qualquer medo. Iris caminhava ao seu lado, ainda confusa sobre o que estava acontecendo, mas confiando, se permitindo ser guiada. Quando chegaram perto do centro, onde havia um espaço mais aberto entre as mesas, Alana parou. Olhou ao redor. As conversas continuavam. Ninguém prestava atenção nelas. Ninguém percebia o que estava prestes a acontecer. Ela respirou fundo, reunindo toda a coragem que tinha dentro de si. E então, com voz clara e firme que cortou o ar como uma lâmina afiada, Alana chamou. Iris, vem aqui, querida. Abriu os braços em um gesto acolhedor, convidativo, cheio de amor genuíno. O som da sua voz fez várias cabeças virarem. As conversas começaram a diminuir. A música de fundo continuava, mas as pessoas estavam prestando atenção agora. Alguns franziam a testa, confusos. Outros pareciam curiosos. Mirella, do outro lado do salão, parou no meio de uma frase e olhou na direção delas com uma expressão de choque. Vamos brincar de uma coisa bem simples, uma coisa que não precisa de regras complicadas, não precisa de nada além de a gente estar junto. Pode ser? Iris olhou para Alana, depois para todas as pessoas que agora olhavam para elas. O pânico começou a subir no rosto da menina, mas Alana apertou sua mão e sussurrou baixinho só para ela ouvir. Olha só para mim, esquece todo mundo, só eu e você. Combinado? Iris concordou com a cabeça, tremendo, mas tentando confiar. Vamos fazer assim. Eu vou girar você bem devagar e você vai girar de volta. Só isso. Bem simples. Sem palco, sem apresentação. Só a gente se divertindo. Está bem? Alana começou a girar suavemente, segurando as duas mãos de Iris. A menina girou junto, ainda tensa, mas começando a relaxar aos poucos. Alana começou a cantar baixinho uma música simples, dessas que criança canta quando brinca de roda. O salão agora estava em completo silêncio. Todas as conversas tinham cessado.
Todos os olhos estavam fixos naquelas duas figuras no centro do espaço, a faxineira de uniforme simples e a aniversariante de vestido rosa, girando juntas, duas mãos entrelaçadas. Dois mundos completamente diferentes se encontrando no meio daquele salão luxuoso. Mirella deu um passo à frente, o rosto vermelho de raiva e constrangimento. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, algo aconteceu que ninguém esperava. Iris sorriu. Um sorriso pequeno no começo, tímido, quase imperceptível. Mas conforme continuavam girando, conforme Alana cantarolava e olhava nos olhos dela com toda a atenção e carinho do mundo, o sorriso foi crescendo. Ficou maior, mais verdadeiro, mais brilhante. E então Iris riu. Uma risada leve, genuína, que saiu do fundo do peito. O som mais bonito que Alana tinha ouvido em toda a sua vida. A menina estava se divertindo, estava presente, estava viva de uma forma que não tinha estado em toda aquela festa. Algumas pessoas no salão começaram a sorrir também. Outras continuavam chocadas, mas ninguém conseguia desviar o olhar. Era impossível não ver a transformação acontecendo na frente de todos. A menina que estava apagada, escondida, sofrendo em silêncio, agora brilhava. Seus olhos verdes estavam vivos, suas bochechas coradas, seu sorriso enorme. Quando a pequena brincadeira terminou, Iris correu para Alana e a abraçou com força. Enterrou o rosto no uniforme simples dela e segurou apertado como se estivesse se agarrando à única coisa sólida em um mundo que desmoronava ao redor. Obrigada, obrigada, obrigada. A voz saía abafada contra o tecido, mas todos no salão podiam ouvir. O silêncio era absoluto agora. Até a música tinha parado. Alguém tinha desligado o som. Alana passou a mão pelos cabelos de Iris, acariciando com ternura infinita. Você não precisa agradecer. Você merece ser feliz. Sempre mereceu. Foi quando Mirella chegou até elas, andando rápido, os saltos altos batendo forte no chão de mármore. O rosto estava contraído em uma máscara de fúria mal contida. O que você pensa que está fazendo? A voz saiu baixa, mas cortante, cheia de veneno mal disfarçado. Alana se levantou devagar, sem soltar Iris, mantendo a menina protegida ao seu lado. Eu estava dando atenção para a aniversariante. Algo que ninguém aqui fez a noite toda. O salão inteiro ouviu. Alguns soltaram exclamações abafadas de surpresa. Outros trocaram olhares desconfortáveis. Mirella ficou paralisada, os olhos arregalados de choque. Ninguém, absolutamente ninguém, tinha coragem de falar com ela daquele jeito. Especialmente não uma funcionária. Especialmente não na frente de todos os seus amigos e conhecidos. Como você ousa? Eu ouso porque alguém precisava ousar. Essa menina passou a festa inteira sozinha, chorando, implorando silenciosamente por atenção, e ninguém viu. Ou pior, viram e ignoraram. Caetano se aproximou também agora, largando o copo de uísque em uma mesa no caminho. Parecia confuso, tentando entender o que estava acontecendo. Alana, eu acho que você está se excedendo. Alana virou para ele, os olhos brilhando com uma intensidade que fez Caetano dar um passo para trás involuntariamente. Eu estou me excedendo? Eu? A festa da sua filha virou um evento social para adultos. Ninguém brincou com ela, ninguém conversou com ela de verdade. Ela foi chamada de esquisita pelas outras crianças. Chorou sozinha enquanto vocês dois estavam ocupados demais para perceber. Caetano ficou pálido. Olhou para Iris, que ainda estava grudada em Alana, e viu as marcas de lágrimas secas no rosto da filha. Viu o vestido amarrotado de tanto que ela tinha ficado encolhida. Viu tudo que tinha sido cego para ver a noite toda. Iris, é verdade. A menina olhou para o pai, os olhos ainda vermelhos. É verdade, pai. Eu não queria essa festa. Eu disse isso para você e para a mãe. Mas ninguém me escutou. Ninguém nunca me escuta. A voz de Iris era pequena, mas firme. Pela primeira vez,
Ela estava dizendo a verdade na frente de todo mundo. Não estava mais escondendo, não estava mais fingindo. O salão continuava em silêncio absoluto, dezenas de pares de olhos observando aquela cena se desenrolar. Alguns com pena, outros com julgamento, outros apenas curiosos, esperando para ver o que ia acontecer. Mirella olhou ao redor, percebendo finalmente a quantidade de gente testemunhando aquela situação. Seu rosto estava vermelho, não mais de raiva, mas de vergonha. Vergonha pública, a pior coisa que podia acontecer no círculo social em que vivia. Ela abriu a boca para dizer algo, mas Alana continuou antes que ela pudesse falar. Eu não estou fazendo isso para te envergonhar, Mirella. Estou fazendo porque essa menina está sofrendo e ninguém está fazendo nada. Ela não precisa de festas grandes. Ela não precisa ser forçada a socializar do jeito que você acha certo. Ela só precisa ser vista, ser ouvida, ser amada do jeito que ela é. Mirella sentiu os olhos arderem. Pela primeira vez em muito tempo, lágrimas ameaçaram escapar. Mas ela se segurou. Não ia chorar na frente de todos aqueles convidados. Caetano deu um passo à frente e se agachou na frente da filha. Iris, me desculpa. Me desculpa por não ter visto, por não ter escutado, por ter deixado isso acontecer. A voz dele saiu embargada. Iris olhou para o pai e viu lágrimas nos olhos dele. Lágrimas verdadeiras. Ela nunca tinha visto o pai chorar antes. Você promete que vai escutar agora? Eu prometo. Eu juro que prometo. Caetano abraçou a filha. Um abraço apertado, desesperado. Iris correspondeu enterrando o rosto no ombro dele e finalmente deixando sair tudo que tinha segurado por tanto tempo. Chorou alto, sem se importar com quem estava vendo, sem se importar com a festa, apenas liberando a dor que carregava há tanto tempo. Mirella assistia a cena ainda paralisada. Via o marido abraçando a filha. Via a filha chorando. Via a Alana ali ao lado, de pé, firme, como uma guardiã silenciosa. E finalmente a máscara rachou de vez. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela também. Ela se aproximou devagar e se ajoelhou ao lado de Caetano e Iris. Estendeu a mão tremendo e tocou os cabelos da filha. Iris, minha filha, eu sinto muito, tanto. Eu achei que estava te ajudando. Achei que estava te preparando para o mundo, mas estava só te machucando. Iris virou o rosto para a mãe. Via as lágrimas, via a dor genuína no rosto dela. Não disse nada por um momento, apenas olhou. E então, devagar, estendeu o braço e abraçou a mãe também. Os três ficaram ali, no meio do salão, abraçados, chorando. Uma família finalmente se encontrando de verdade. Finalmente se vendo, finalmente se entendendo. Os convidados começaram a se mexer. Alguns saíram discretamente, percebendo que aquele era um momento privado que não deviam testemunhar. Outros ficaram, mas viraram as conversas para outros assuntos, dando espaço para a família. A festa, para todos os efeitos, tinha acabado. Alana deu um passo para trás, preparando-se para sair também. Mas Iris levantou a cabeça e estendeu a mão para ela. Não vá embora, por favor. Alana hesitou olhando para Mirella. A mulher limpou as lágrimas e olhou para Alana. Não havia mais raiva nos olhos dela. Apenas cansaço e algo que parecia gratidão. Fica, por favor. Alana voltou e se ajoelhou também, completando o círculo. Iris segurou a mão dela com força. Você me salvou, de verdade. Alana balançou a cabeça. Não, você se salvou. Você foi corajosa o suficiente para confiar, para deixar alguém te ajudar. Essa coragem toda veio de dentro de você. Eles ficaram assim por mais alguns minutos, até que Caetano ajudou todos a levantarem. Mirella olhou para os convidados que ainda restavam e fez um anúncio com voz ainda trêmula. A festa acabou. Obrigada a todos pela presença, mas agora precisamos de um tempo em família. As pessoas entenderam o recado. Em questão de minutos, o salão foi esvaziando.
Garçons começaram a recolher copos e pratos discretamente. Neuza coordenava a limpeza com eficiência. Quando finalmente ficaram sozinhos, apenas a família Valença e Alana, Mirella se virou para ela. Eu preciso conversar com você, mas não aqui. Vamos para a sala? Alana concordou. Iris segurou sua mão durante todo o caminho até a sala de estar. Sentaram no sofá, Iris entre Alana e os pais. Mirella respirou fundo antes de começar. Alana, eu te devo um pedido de desculpas, um pedido enorme. Eu te tratei mal, te julguei. Tentei te colocar no seu lugar, como se você não merecesse respeito só porque trabalha como faxineira. Eu não preciso... Não, deixa eu terminar, por favor. Alana ficou quieta. Você fez hoje o que eu deveria ter feito há muito tempo. Você viu minha filha, de verdade, não o que eu queria que ela fosse, mas quem ela realmente é. E você teve a coragem de fazer algo a respeito, mesmo sabendo que ia te custar caro. Mirella limpou mais uma lágrima que escapou. Eu quero te fazer uma proposta. Não quero que você seja mais faxineira aqui. Quero que você seja tutora da Iris. Alguém que possa estar com ela, conversar com ela, ajudá-la a navegar esse mundo. Com salário fixo, benefícios, carteira assinada. E mais, vou providenciar tratamento médico particular para sua mãe. O que ela precisar, eu vou ajudar. Alana ficou boquiaberta. Não esperava aquilo. Não esperava nada além de ser expulsa da casa. Por que está fazendo isso? Porque minha filha precisa de você. Porque você é a pessoa certa para estar ao lado dela. E porque eu errei muito, muito mesmo, e quero consertar. Caetano concordou. A gente quer consertar, de verdade. Alana olhou para Iris. A menina tinha os olhos arregalados, esperançosos. Você fica, por favor? Alana sentiu as lágrimas finalmente caírem. Tinha segurado a noite toda, mas agora não conseguia mais. Eu fico. É claro que eu fico. Iris abraçou ela com força e elas ficaram assim, todos juntos, em silêncio. Não era preciso mais palavras. Apenas presença. Apenas verdade. Apenas amor genuíno, finalmente livre para existir. 3 meses haviam se passado desde aquela noite que mudou tudo. A manhã de segunda-feira era fria em São Paulo, mas Alana acordou com o coração aquecido. Olhou para o lado e viu a mãe ainda dormindo tranquilamente. O tratamento estava funcionando. Irenice tinha ganhado peso. As dores tinham diminuído. A tosse quase tinha desaparecido. Ainda não era cura, mas era vida. Era a esperança real, concreta. Alana se levantou com cuidado para não acordar a mãe. Preparou café e pegou sua bolsa nova. Não era mais uma mochila velha. Era uma bolsa de couro simples, mas bonita, presente de Mirella no primeiro mês de trabalho. Ela ainda não estava completamente acostumada com as mudanças. O salário fixo, os benefícios, o respeito genuíno. Pegou o ônibus, mas dessa vez não precisou ir espremida. Tinha saído de casa com tempo suficiente para pegar um horário mais tranquilo. Chegou na mansão dos Valença às 8 da manhã. Horário combinado. Mirella abriu a porta pessoalmente. Bom dia, Alana. O café está pronto. Iris já está acordada e te esperando. Bom dia, Mirella. Como você está? Melhor, um dia de cada vez, né? Elas trocaram um sorriso. A relação tinha mudado completamente. Não era mais patroa e empregada. Era algo diferente. Uma parceria. Uma amizade improvável, mas genuína. Alana subiu as escadas e bateu na porta do quarto de Iris. A voz animada da menina veio de dentro. Entra! Quando abriu a porta, encontrou Iris sentada na cama, com o caderno de desenhos no colo. A menina sorriu largo ao ver Alana. Olha o que eu desenhei ontem à noite. Alana se aproximou e viu um desenho colorido de uma casa simples com 2 mulheres na varanda, uma mais velha, outra mais jovem, e ao lado, em letras caprichadas, estava escrito Alana e Irenice. Ficou lindo, Iris, realmente lindo. Eu queria conhecer sua mãe. Você acha que um dia ela pode vir aqui?
Tenho certeza que ela ia adorar te conhecer. Elas passaram a manhã conversando, fazendo a lição de casa de Iris, lendo um livro juntas. A menina ainda era tímida, ainda preferia ambientes quietos. Mas agora sabia que isso não era problema, não era defeito, era apenas quem ela era. E estava tudo bem ser assim. Na hora do almoço, Caetano chegou em casa mais cedo. Tinha reduzido drasticamente a carga de trabalho nos últimos meses. Aprendeu a delegar, a confiar em outras pessoas. Porque percebeu que construir um império financeiro não valia nada se ele perdesse a filha no processo. Almoçaram juntos na mesa da cozinha, não no jantar formal. Conversaram sobre o dia, sobre planos para o fim de semana, sobre coisas simples, mas importantes. Iris contou sobre um livro que estava lendo. Caetano falou sobre um projeto novo no trabalho. Mirella mencionou uma ideia para um almoço beneficente menor, mais íntimo, e Alana apenas observava, com o coração cheio. Aquela família que estava quebrada 3 meses atrás estava se reconstruindo. Não estava perfeita. Ainda havia momentos difíceis, recaídas, desafios, mas havia verdade agora. Havia presença. Havia amor real. Depois do almoço, Mirella chamou Alana para uma conversa na sala. Queria te contar uma coisa. O que foi? Eu comecei terapia 2 vezes por semana. Estou trabalhando muitas questões, entendendo de onde vinham meus comportamentos, meus medos. Alana sorriu. Que bom, Mirella, de verdade. E o Caetano também está fazendo. A gente percebeu que não era só a Iris que precisava de ajuda. Éramos todos nós, a família toda. Reconhecer isso já é metade do caminho. Mirella segurou a mão de Alana. Obrigada por tudo, por ter tido coragem quando ninguém mais teve, por ter se importado com uma menina que nem era sua responsabilidade, por ter feito o certo mesmo sabendo que podia te custar tudo. Eu só fiz o que minha mãe me ensinou. Dignidade não se vende, respeito não se negocia. E quando você vê alguém sofrendo, você age. Sempre. As duas ficaram em silêncio confortável por um momento. Então Mirella falou novamente. Sabe, eu estava pensando. Você mencionou que sua mãe gosta de plantas, que ela tinha um jardim pequeno na casa de vocês. Tem sim, ela ama cuidar das flores. E se a gente transformasse uma parte do nosso jardim em um espaço para ela? Com acesso fácil, canteiros elevados para ela não precisar se curvar muito. Ela poderia vir aqui, passar tempo com as plantas, tomar um café com a gente. Alana sentiu os olhos arderem. Você faria isso? Claro, sua mãe te criou para ser essa pessoa incrível que você é. Ela merece nosso respeito e gratidão também. Alana abraçou Mirella, um abraço verdadeiro, cheio de emoção genuína. Obrigada, ela vai ficar tão feliz. Naquela tarde, Alana levou Iris para uma caminhada no parque perto da mansão. Era algo que faziam 2 vezes por semana. A menina gostava de observar os pássaros, desenhar as árvores, simplesmente estar na natureza. Sentaram em um banco perto de um lago pequeno. Iris pegou o caderno e começou a desenhar os patos que nadavam na água. Alana, sim. Você acha que eu vou conseguir fazer amigos um dia? Alana pensou antes de responder. Eu acho que você vai encontrar as pessoas certas no tempo certo. Não precisa forçar. Não precisa fingir ser alguém que você não é. As amizades verdadeiras acontecem quando você é genuína. E você é genuína. Então sim, vai acontecer. Não tenho pressa. E não precisa ter. A vida não é uma corrida. Iris continuou desenhando, mas um sorriso pequeno apareceu em seus lábios. Quando voltaram para casa, encontraram Caetano e Mirella na varanda, tomando café e conversando. Simples assim, juntos, presentes. Iris correu e abraçou os dois. Eu amo vocês. Mirella segurou o rosto da filha com as 2 mãos. E nós te amamos. Exatamente do jeito que você é. Nunca duvide disso. Caetano beijou a testa da filha. Para sempre, princesa. Para sempre.
Alana observava de longe, dando espaço para aquele momento familiar. Mas Iris olhou para trás e estendeu a mão. Vem, Alana, você faz parte disso também. E Alana foi. Juntou-se ao abraço coletivo, sentindo-se parte de algo maior. Não era sua família de sangue, mas era família escolhida. Família de coração. Quando chegou em casa naquela noite, encontrou Irenice sentada na sala, trabalhando em um bordado. Como foi o dia, minha filha? Foi perfeito, mãe. Absolutamente perfeito. Irenice sorriu. Você está brilhando, Alana. Está feliz de verdade. Estou. Pela primeira vez em muito tempo, eu realmente estou. Sentou ao lado da mãe e apoiou a cabeça em seu ombro, como fazia quando era criança. Mãe, obrigada. Por quê? Por ter me ensinado a ter dignidade, a não me curvar diante da injustiça, a ver as pessoas de verdade, não importa onde elas estejam na pirâmide social. Irenice beijou a cabeça da filha. Você sempre foi especial, Alana. Desde pequena, você tem um coração que vê além das aparências, que sente além do óbvio. Isso é um dom raro. Aprendi com a melhor. Ficaram assim, em silêncio, apenas curtindo a companhia uma da outra. Alana pensou em tudo que tinha acontecido, em como uma simples escolha de fazer o certo tinha transformado tantas vidas. A dela de Iris, da família Valença, e pensou que no final era isso que importava, não o dinheiro, não o status social, não as aparências, mas as conexões genuínas, o amor verdadeiro, a coragem de ver as pessoas de verdade e agir quando elas precisavam. Porque dignidade não se vende, respeito não se negocia, e fazer a diferença, mesmo que pequena, na vida de alguém, valia mais do que qualquer riqueza material. Alana fechou os olhos, em paz consigo mesma. Tinha feito a escolha certa. Sempre fizera. E continuaria fazendo, dia após dia, escolhendo a bondade em vez da conveniência, a verdade em vez do silêncio, a coragem em vez do medo. Porque era isso que sua mãe tinha lhe ensinado. E era isso que ela, por sua vez, estava ensinando a Iris. Um legado de dignidade passando de geração para geração. Simples, mas poderoso. Humilde, mas transformador. E no final, era tudo que realmente importava. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!